E aí, tudo bem? Você já brincou em um gira-gira, numa roda gigante, em um carrossel? Esses brinquedos que ficam o tempo inteiro girando? Então, nesses brinquedos, cada ponto do brinquedo, cada pessoa que está no brinquedo, tudo que se movimenta junto com o brinquedo está executando um movimento circular. E é o que vamos ver na aula de hoje. Só que no nosso caso, nós vamos ver movimento circular uniforme, que é o movimento em que cada ponto do corpo que está em rotação tem o módulo de sua velocidade constante, tá bom? E aí, tá gostando do meu trabalho no YouTube? Tá estudando comigo? Está aprendendo? Então deixa o seu like. Se você não for inscrito ainda no canal, assista esse vídeo até o final e talvez você mude de ideia. Talvez você se torne mais um inscrito aqui do canal. Não é isso? Então, pessoal, vamos ver os conceitos básicos do movimento circular, tá bom? Como frequência, período, velocidade angular, aceleração centrípeta. E vamos ver também a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular de cada ponto do corpo que está em rotação. Tudo bem? Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Bom, movimento circular é uma parte aqui da física que vai estudar a rotação dos corpos, tá bom? Nós vamos analisar as variáveis da rotação dos corpos. Então, antes de começar, vamos definir primeiro aqui dois tipos de movimento. Um que nós já vimos, que é o movimento de translação. Quando um corpo muda de posição, ele está executando um movimento de translação, como nós já vimos na aula passada. Vamos mostrar aqui o mesmo corpo fazendo os dois movimentos. Um de translação e outro de rotação. Para você ver a diferença entre translação e rotação, que é algo que deve ser entendido bem antes de começarmos aqui a falar sobre o movimento uniforme. Então fiz aqui duas animações, o mesmo corpo, certo? Um disco colorido. No primeiro caso, ele está executando um movimento de translação e no segundo caso, ele está executando um movimento de rotação. Vamos ver isso aqui. Então tá aí, o que nós estamos vendo na tela é esse disco colorido mudando a posição dele. Então ele está executando um movimento de translação. Isso aqui é uma translação. Vamos ver agora a rotação. Agora o disco está em rotação, tá vendo? Ele não sai do lugar, ou seja, não troca de posição, então ele está executando rotação. E a rotação, ela pode ser executada nos dois sentidos. Tem gente que fala direita e esquerda para rotação, tá? Eu já vi gente falar isso, mas não existe direita e esquerda. Rotação existe o seguinte, sentido horário e sentido anti-horário. Isso que nós estamos vendo aqui, ó, é uma rotação no sentido horário, o mesmo sentido que corre os ponteiros do relógio, por isso que chama sentido horário. Vamos ver agora a rotação no sentido anti-horário. Tá aí, ó, rotação no sentido anti-horário, tá vendo? Sentido contrário que anda os ponteiros do relógio, por isso que chama sentido anti-horário. Então guarda isso, para rotação não existe direita e esquerda, existe sentido horário e sentido anti-horário. Vamos detalhar isso aqui agora na tela. Então nós vemos aqui movimento de translação e vimos aqui também rotação. No caso da translação, vai acontecer o seguinte, tinha aqui esse disco colorido, o disco não estava em rotação, estava apenas em translação. Então ele saiu dessa posição, se deslocou e chegou nessa posição aqui. Então aqui nós temos aqui posição inicial, posição final do disco. Ele fez um deslocamento nesse sentido, executou uma translação. Ok? Então houve mudança de posição. No caso da rotação, nós vimos a rotação em sentido horário. E nesse caso, a gente tinha um disco como esse aqui. Ele está executando uma rotação de modo que, se eu marcasse um ponto aqui sobre o disco, o ponto estaria indo nesse sentido aqui ao longo do tempo. Esse ponto estaria trocando de posição. E aqui então, ó, o corpo não mudou de posição. Eu vou ter aqui, ó, que a posição dele no início é igual à posição dele no fim. E o mesmo acontece no sentido anti-horário. No sentido anti-horário eu tenho, de novo, o disco que vai executar a rotação. Se eu marcar um ponto fixo dele aqui, esse ponto está se deslocando nesse sentido, enquanto ele está girando, e como ele não sai do lugar, a posição inicial é igual à posição final. Então é isso, pessoal. Na rotação, o corpo está girando em torno de um eixo. Nesse caso aqui, o disco tem o eixo passando pelo seu centro. E se você pensar só no disco, o disco não muda de posição, como eu marquei aqui. Posição inicial é igual à final. Agora, se você pensar nos pontinhos vermelhos, os pontinhos vermelhos mudam de posição. A posição do pontinho vermelho ela vai ficar alternando aí, indo para frente e para trás, de acordo com a rotação do disco. Então, rotação é quando o corpo gira em torno de um próprio eixo ou faz revoluções em torno do próprio eixo, ou o eixo pode ser externo. No caso do disco, o eixo está no próprio disco, no centro do disco. No caso do pontinho, o eixo não está no pontinho, o eixo está no centro do disco e ele está rotacionando em torno desse eixo. E uma característica da rotação é a questão dela ser cíclica. Essa rotação vai se repetir por voltas e voltas e voltas em torno desse eixo. Ela pode acontecer no sentido horário ou no sentido anti-horário,
como nós estamos vendo aqui. Colocando aqui um relógio para vocês verem, olha como fica o ponteiro do relógio. Esse ponteiro do relógio mostra como que você deve pensar no sentido horário e anti-horário. Esse é o sentido de rotação do ponteiro do relógio, que é igual esse sentido aqui. Pessoal, agora que já sabemos qual a diferença entre translação e rotação, vamos falar somente de rotação daqui para frente, estudando então o movimento circular uniforme, beleza? Então o primeiro ponto que nós vamos fazer aqui é entender o que é o movimento circular uniforme. Bom pessoal, vamos refazer aquelas animações lá de rotação e colocar aqui alguns pontos fixos sobre o disco colorido. Vai ficar da seguinte forma. Bom pessoal, nesse caso aqui ó, tem o disco está rodando e eu desenhei 3 pontos sobre ele. Esses 3 pontos vão ajudar a gente entender o que é o movimento circular uniforme, que é o seguinte. Vamos fazer aqui um desenho usando esse mesmo disco, mostrando o que é necessário para que ocorra um movimento circular uniforme, beleza? Bom pessoal, apesar do disco estar parado, o disco não muda de posição, mas esses pontos que estão sobre o disco, eles mudam de posição. Se você pegar diferentes momentos aqui desse disco, você vai ver que os pontos estão em posições diferentes. Então está aqui o disco em 2 instantes diferentes. Vamos falar que isso aqui é o instante inicial, isso aqui é o instante final, tá bom? E os pontos estão aqui. Bom, nós vimos que esse disco estava executando um movimento de rotação no sentido anti-horário, tá? Então, esse aqui era o sentido de rotação dele. Nos 2 casos aqui vai ser a mesma coisa, porque é o mesmo disco. Então, aqui era o sentido de rotação dele. Quer dizer que esse ponto aqui, ele rotacionou o disco aqui e veio para essa posição nova aqui no instante final, que é essa posição aqui. Esse ponto, mesma coisa, ele veio um pouco para cá, chegou nessa posição aqui no instante final. E esse ponto aqui rotacionou um pouco, veio para cá, que é essa posição nova aqui do instante final. Então, o que acontece, pessoal? O disco está parado, só que os pontos eles mudam de posição. Então, cada um desses pontos está executando um movimento de translação. Eles mudam a posição dele. Na verdade, estão executando as 2 coisas aqui, tá? Translação e rotação. E aí, a velocidade desses pontos aqui, elas são sempre tangentes a uma circunferência que tem centro aqui no centro do disco. Então, existe uma circunferência com esse raio para esse ponto aqui, uma circunferência com esse raio para esse ponto aqui e uma com esse raio para esse ponto aqui. Então, essa velocidade desse ponto vai estar tangente a essa circunferência imaginária aí dele. Então, ele vai estar com essa velocidade aqui, ó, vamos chamar aqui de V1, durante o movimento. Da mesma forma, o próximo ponto vai ter aí uma velocidade tangente em relação a uma circunferência imaginária também, que é esse caso aqui, que eu vou chamar de V2. Terceiro caso, mesma coisa, tem uma circunferência imaginária, esse cara está tendo uma velocidade dele tangente a essa circunferência aqui, no instante que nós estamos vendo aqui na tela. E como ela é sempre tangente, quando eu vou para o outro instante aqui, para o instante final, ela vai ter mudado o ângulo do vetor, certo? Esse vetor ele vai estar com outra inclinação aqui, esse vai ser o V1, o V2 também vai ter mudado aqui o ângulo dele, e o V3 também, tá bom, pessoal? Então, se a gente fosse fazer uma animação mostrando isso aqui, seria o seguinte. Então veja como os vetores de velocidade dos 3 pontos se mantêm tangentes a uma circunferência imaginária que tem centro no centro do disco. Isso que vai acontecer com esses pontos enquanto eles se movimentam. E aí, pessoal, o movimento circular uniforme, o que ele é? Ele é um movimento em que o módulo dessas velocidades aqui, desses vetores, não mudam ao longo do tempo. Tá? O módulo dessa velocidade aqui, ela está mudando a direção e o sentido, os vetores aqui. Porém, o módulo não pode mudar. Se o módulo não mudar durante esse movimento, nós vamos ter, então, o movimento vai ser uniforme. E outro ponto importante, de 2 pontos que têm o mesmo raio em relação ao centro do disco, vai ter a mesma velocidade. Então, se eu pegar outro ponto aqui, que tem o mesmo raio que esse cara, um ponto aqui, e colocar aqui um V4, em módulo, o V4 seria igual ao V1, porque tem o mesmo raio que o V1 aqui. Essa seria aqui a velocidade do ponto 4, chamar aqui de V4. Isso aqui seria o seguinte, nós vamos ter que ao longo do tempo o módulo da velocidade não muda, nesses caras aqui, e o ponto 1 e o ponto 4 que tem o mesmo raio, nós vamos ter que o módulo da velocidade V1 é igual ao módulo da velocidade V4. É isso que caracteriza o movimento circular uniforme, tá bom? Vamos deixar isso claro aqui. Beleza, então pessoal, guarde isso aqui, tá? O módulo da velocidade de deslocamento de cada um dos pontos do disco não muda ao longo do tempo, e pontos que têm o mesmo raio vai ter a mesma velocidade em módulo, que é o que está escrito aqui, comparando ponto 1 e ponto 4. Vamos continuar analisando aqui o movimento circular, falando agora sobre as variáveis desse movimento. Fazendo o seguinte, ó, vamos analisar agora frequência e período da rotação. Bom, antes de mais nada, pessoal, temos que definir o que é frequência e período, porque frequência e período são 2 conceitos que não se aplicam somente para rotação, tá bom? Vamos definir primeiro o que é frequência e período. Bom, pessoal, acontece o seguinte, quando eu tenho um fenômeno que é cíclico,
ele se repete ao longo do tempo. Por exemplo, a gente pega o disco que nós estamos estudando aqui, marca um ponto sobre ele, deixa esse ponto aqui como referência. Então o disco está girando, ó, coloquei um ponto externo branco e um ponto interno rosa. O ponto externo branco é a referência e o rosa está indo sobre o disco. Repare que o ponto rosa fica passando pelo ponto branco várias vezes. Ele dá uma volta, passa pelo ponto branco, dá uma volta, passa pelo ponto branco. E vai acontecendo isso várias vezes. Então isso que está acontecendo aqui é um fenômeno cíclico. Então cada vez que o ponto rosa passa pelo ponto branco, ocorreu uma volta. Então o fenômeno aqui é uma volta. Aí o que é frequência? Frequência é quantas voltas o disco está dando em um determinado intervalo de tempo. Ou quantos ciclos ocorrem em um determinado intervalo de tempo para um fenômeno cíclico. A frequência é simbolizada pela letra F minúscula, tá? E a unidade de frequência é 1 sobre segundo, tá? Isso aqui a gente chama de Hz, que é Hertz. Então, por exemplo, a gente vê nas transmissões de rádio, os caras falando lá, né? ZYB, estamos aqui em 330 MHz de frequência modulada. Isso aí quer dizer o seguinte, o cara tá indicando qual que é a frequência da onda de transmissão daquela estação de rádio. Então, onda também é um fenômeno oscilatório e que tem ciclos bem definidos, então a gente pode definir frequência para a onda também, tá bom? Então aquele megahertz quer dizer que é unidade de frequência, porque está em hertz. Mega é uma unidade multiplicativa que nós já vimos lá na aula sobre o Sistema Internacional de Unidades e aqueles prefixos. Então megahertz é milhões de hertz, tá bom? Então a unidade de frequência é hertz e o símbolo é F minúsculo. E o período, o que é o período? O período é o tempo necessário para ocorrer um ciclo, tá bom? Então, no caso do nosso disco aqui, é quanto tempo leva para dar uma volta, certo? A frequência seria quantas voltas por segundo o disco está dando, certo? Voltas por segundo. E o período seria quanto tempo demora para dar uma volta. O período ele é simbolizado pela letra T maiúscula. A unidade de medida do período é tempo, certo? Então é segundo no Sistema Internacional. Tá? Vamos colocar entre parênteses aqui para deixar claro que isso aqui é uma unidade. Então estas são as definições de frequência e período. Frequência é quantos ciclos ocorrem em um certo intervalo de tempo. No caso do disco, quantas rotações por segundo ele executa. E no caso do período é quanto tempo leva para ocorrer um ciclo. Um ciclo, nesse nosso caso aqui, é uma volta. Então é qual é o tempo necessário para o disco dar uma volta completa. Então essas são as definições de período e frequência. Seguindo então com a nossa aula, a gente tem que ter em mente o seguinte. Bom pessoal, existe uma relação entre período e frequência aqui que é interessante. Suponha que eu tenho aqui um disco que está em rotação e ele tem aí um tempo de 10 segundos para dar uma volta. Então período vai ser igual a 10 segundos. Então se eu pegar a frequência vai ser quantas voltas ele dá por segundo. Então ele vai ter uma volta a cada 10 segundos. Então isso aqui vai dar 0,1 Hz. Então olha só, período, ele demora 10 segundos para dar uma volta e frequência, ele dá uma volta a cada 10 segundos. Só que olhando para essas coisas aqui, ó, a gente consegue enxergar que eu posso escrever que a frequência é igual a 1 dividido pelo período, certo? Porque ó, o 10 é igual a t, então poderia substituir aqui ó, o t. Tá? Isso não vale só para esse exemplo, vale para qualquer exemplo. Frequência é igual a 1 sobre período. Então você pode relacionar as duas grandezas dessa forma. E outro ponto super interessante é que a frequência e o período ela depende apenas da rotação. Ó, tá bom? Aquela velocidade que eu mostrei para vocês dos pontos não tem nada a ver. Não interfere em nada nas frequências e nos períodos. Se a gente voltar lá para cima, vocês estão vendo aqui ó, que os vetores de velocidade eles têm tamanhos diferentes, ou seja, módulos diferentes. Então eles têm velocidades diferentes. Tá bom? Nós vamos entender depois disso aqui porque que eles têm tamanho diferente. Mas esses módulos sendo diferentes, isso não afeta em nada o período e a frequência, tá? O período e a frequência depende apenas da rotação. Essa translação dos pontos aqui não interfere em nada o período e a frequência. De modo que, se eu tiver um disco como esse que está aqui na tela, então veja, esse disco aqui tem 3 pontos. Esse ponto que está mais perto da periferia do disco, está mais ou menos no meio, esse aqui está mais perto do centro. Se a gente ver a rotação desse disco aqui, você vai ver o seguinte, usando um ponto externo de referência, como fizemos no outro caso, não importa aqui qual a posição dos pontos, se está mais para a periferia ou mais para o centro, eles vão chegar junto aqui no ponto de referência. Vamos ver essa animação acontecendo aqui agora. Estão vendo? Ó, não interessa se o ponto está mais no centro ou mais na periferia do disco. Eles vão executar um movimento de modo que eles completam uma volta juntos. Eles sempre vão ter o mesmo período e a mesma frequência, independente de qual é a distância dele para o centro do disco. Porque depende só da rotação. Então o período e frequência depende só da rotação do disco, não depende de
qual é a posição que você está em cima do disco. Isso é muito importante. Então, se tivéssemos aqui ponto 1, ponto 2 e ponto 3 dessa forma que está aqui marcado, eu teria o seguinte, tá? O período do ponto 1 é igual ao período do ponto 2, que é igual ao período do ponto 3. E a frequência do ponto 1 vai ser igual à frequência do ponto 2, que é igual à frequência do ponto 3. Isso não vai mudar devido à posição dos pontos sobre o disco, tá bom? Vou fazer aqui alguns exercícios agora para praticar o que vimos até o momento e depois a gente volta para ver um pouco mais de teoria aqui. Então, nesse primeiro exemplo aqui, está dizendo, ó, um corpo está em rotação executando 600 rotações por minuto. Determine a frequência em hertz desse corpo. E item B, determine o período de rotação desse corpo. Bom, pessoal, nós temos aqui, ó, que a frequência é o número de rotações em certo intervalo de tempo. Ele quer em hertz, tá? Se ele quer em hertz, significa que ele quer rotação por segundo. Então, são 600 rotações em 1 minuto. Só que como ele quer em hertz, 1 minuto são 60 segundos. Então, a frequência dele vai dar o quê? 600 dividido por 10 dá 10 hertz. Ou 10 rotações por segundo. Tá bom? Bem simples aqui, só para a gente praticar um pouco os conceitos aqui. Isso é o item A. Esqueci de colocar aqui, ó. Isso é o item A. O item B, ele pergunta qual que é o período de rotação do corpo. Bom, aqui a gente pode usar a relação entre frequência e período. Tá? A frequência é 1 dividido pelo período. Então, eu tenho que a frequência vale 10, 1 dividido por t. Passo o t para cá, então fica 10t igual a 1. Então, passo agora o 10 dividindo. Então, o período vai ficar igual a 1 dividido por 10. Isso é igual a 0,1 segundo. Tá bom? Então, a cada 0,1 segundo, ele dá uma volta. E faz todo sentido porque ele dá 10 voltas por segundo. Então, tem que ser 0,1 segundo o tempo de cada volta. Certo? Esse exercício aqui, ó, é um exercício que se cair no vestibular, você tem que acertar, porque é um exercício para você garantir pontos aqui. Então, guarde bem os conceitos de período e frequência, porque esse assunto aqui costuma ser tranquilo para resolver os exercícios, tá bom? Vamos ver mais um caso aqui. Nesse próximo caso está dizendo o seguinte, um ventilador está ligado e girando a uma frequência de 4 Hz. Em quanto tempo o ventilador está executando cada volta? Aqui você tem que ter conhecimento dos conceitos. Hertz é frequência, certo? Então é quantas voltas ele está dando por segundo e em quanto tempo ele está dando cada volta. O tempo para executar cada volta é o período. Então é bem simples esse problema aqui. Nós vamos usar que frequência é igual a 1 sobre o período, igual ao item B do exercício anterior. Então, colocando os dados do problema aqui, ó, nós temos o seguinte, 4 Hz é igual a 1 sobre t, então passo o período multiplicando para cá. Tem então que 4 vezes o período é igual a 1, portanto o período é igual a 1 dividido por 4, o período é igual a 0,25 segundos. Simples assim, como eu disse, os problemas que envolvem período e frequência são bem tranquilos, só você ter atenção para você ganhar pontos fáceis aí no vestibular, beleza? Então vamos dar sequência aqui na aula. Agora nós vamos ver as relações matemáticas do movimento circular uniforme, que é o seguinte, ó, se eu tenho um disco como a gente tem visto aqui nos exemplos, e eu vou ter o disco, eu vou marcar 2 pontos sobre ele, e esses pontos representam 2 instantes diferentes, beleza? E assim como nós fizemos no caso da rotação, que tinha um ponto externo como referência, nós vamos ter também aqui a referência. Vamos fazer uma linha horizontal aqui para ser a nossa referência, tá bom? Essa aqui é a nossa referência, vamos marcar 2 pontos aqui, ó. O que nós vamos avaliar é então o seguinte, ó. No primeiro ponto, nós temos aqui, em relação ao centro do disco, essa linha, e para o segundo ponto, nós temos em relação ao centro do disco, essa linha aqui. E aí, se a gente pegar essa horizontal, que é a nossa referência, nós vamos ter o que aqui, ó? Nós vamos ter um ângulo, tá? Vamos chamar aqui, ó, de φ1, essa aqui é a letra grega φ, tá? E para o próximo ponto, ponto 2, vamos ter outro ponto aqui, ó, outro ângulo que vai ser o ângulo φ2. Então, eu estou fazendo tudo em relação à horizontal aqui, ó, medindo um ângulo em relação à horizontal. Então, aqui é o ângulo φ1 para o ponto 1 e o ângulo φ2 para o ponto 2. E esse arco aqui, ó, entre o ponto 1 e o ponto 2, esse arco vai ser o quê? Vai ser um delta φ, certo? Uma variação de ângulo. Isso que está acontecendo com esse ponto aqui do disco enquanto o disco rotaciona, tá? Estamos considerando o disco aqui com rotação no sentido anti-horário. Então, esse ponto 1 saiu daqui e começou a rodar. Em certo instante ele passou por esse ponto, continuou aqui a rotação, em outro instante ele estava aqui nesse ponto. E nós estamos avaliando esses 2 instantes aqui. Vamos considerar que esse ponto 1 está no instante inicial e esse ponto 2 está no instante final que nós estamos avaliando aqui. Então, com isso, a gente consegue definir o que a gente chama de velocidade angular média. Porque aqui, ó, está ocorrendo uma variação do ângulo ao longo do tempo, certo? O ângulo era φ1, passou a ser φ2, ocorreu um delta φ aqui, uma variação do ângulo ao longo do tempo.
Então, se ocorre um fenômeno ao longo do tempo, eu consigo descrever como esse ângulo está variando ao longo do tempo. E descrever que um fenômeno que está variando ao longo do tempo é descrever a velocidade desse fenômeno. Então, estou descrevendo uma variação angular ao longo do tempo. Por isso que chama velocidade angular. Essa velocidade angular ela é simbolizada pela letra grega ômega. Nós vamos colocar aqui a letra grega ômega. E ela vai ser, então, a variação do ângulo pelo intervalo de tempo entre eles. Nesse caso aqui, ó, seria assim, ó, φ2 menos φ1 dividido por tempo final menos tempo inicial. Nesse caso que nós desenhamos aqui. Tá bom? Então, isso é chamado de velocidade angular. E olha só, pessoal, se o ponto 1 aqui, né? Quem saiu desse ponto, começou a andar tal, e dá uma volta completa. Para uma volta completa, nós vamos ter que a variação angular vai ser igual a 2π. Certo? Que é uma volta completa, o ângulo dá 2π. Então, o ômega vai ser igual a 2π dividido pelo intervalo de tempo. Só que o intervalo de tempo para cada volta, certo? O que nós vimos agora há pouco? Que o período é o tempo necessário para executar uma volta. Então, vai ser 2π dividido pelo período, o ômega. Eu posso definir a velocidade angular como sendo 2π dividido pelo período, porque eu sei que o período é o tempo necessário para dar uma volta, e uma volta tem um ângulo de 2π. Isso implica que a velocidade angular também pode ser escrita como 2π vezes a frequência. Por quê? Porque eu sei que a frequência é igual a 1 sobre o período, certo? Então, 1 sobre t, que é o que está aqui, ó, eu posso trocar por f, que é o que está aqui. Então, tem essas três maneiras aqui de descrever a velocidade angular. Posso descrever uma variação angular qualquer dividido por um intervalo de tempo que ocorreu essa variação angular. Posso escrever que é 2π dividido pelo período. E também pode ser 2π vezes a frequência, porque existe uma relação entre a frequência e o período que nós já vimos. Temos aqui então, ó, três maneiras de descrever velocidade angular. Seguindo aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Continuando, se a gente pegar o disco novamente aqui e colocar um ponto sobre ele, como já fizemos. Temos aqui um ponto sobre o disco. E como eu falei para vocês, se o disco está executando um movimento no sentido anti-horário aqui, a rotação dele, esse ponto aqui vai ter uma velocidade linear, que é sempre tangente à circunferência aqui do disco. Então tá aqui, essa vai ser a velocidade aqui desse ponto. Pessoal, avaliando a velocidade linear, então aqui é super importante já para vocês, ó. Essa velocidade linear ela tem a ver com a trajetória do ponto. Lembra que o ponto muda de posição, então ele tem uma translação. Certo? Para diferenciar a velocidade, nós vamos chamar a velocidade linear, velocidade de translação, e velocidade angular, aqui é só de rotação. E a linear, o que vai acontecer? Se o ponto der uma volta completa, certo? Imaginando que esse disco aqui tem um certo raio de comprimento R maiúsculo aqui, o que nós vamos ter? Ó? Que uma volta, o comprimento dessa volta vai ser o comprimento do círculo, certo? O comprimento do círculo é igual a 2π vezes o raio. Então, essa velocidade aí, ela vai ser o quê? Ela é a variação de espaço por intervalo de tempo, a velocidade linear, tá bom? Então, a variação de espaço em uma volta é 2π vezes o raio, dividido pelo tempo. Só que o tempo de uma volta, ele é o quê? O período, certo? O período. Só que, pessoal, olha só. Isso aqui, ó, 2π sobre o período, o que é isso aqui? É a velocidade angular. Acabamos de ver que a velocidade angular é 2π sobre o período. Então, a velocidade linear de cada ponto vai ser a velocidade angular vezes o raio. Só que toma muito cuidado, pessoal, porque isso aqui, ó, não é o raio do disco, tá? Não é o raio do disco. Muito cuidado, porque esse raio aqui, no meu desenho aqui, ficou que o R, ele ficou que esse R aqui é o raio do disco, tá? Mas, olha, imagine o seguinte, se eu tivesse um ponto aqui, ó, tá bom? Eu estivesse analisando a velocidade desse ponto aqui. Vou até desenhar o vetor menor aqui, tá bom? Vamos chamar isso aqui, ó, de V2, esse aqui de V1. Para o V2, eu teria a distância do centro até o ponto, essa aqui, que seria o R2 aqui, tá bom? R2 aqui vai ser então R1, para o ponto 1. Isso aqui ponto 1, isso aqui ponto 2. Pessoal, olha só. Como eu sei que a velocidade é isso aqui, ó, é ômega vezes R, o ômega depende só do ângulo, não depende qual posição do disco que eu estou. Tanto faz se eu estou na posição 1 ou na posição 2. O ômega depende só do ângulo que esses caras estão fazendo. Ômega é igual a 2π sobre t. E o período não muda, nós vimos lá que o período não muda, independente se eu estou nesse ponto ou nesse ponto. Então, a velocidade angular vai ser igual para os dois pontos. Só que o raio, certo? O raio, que é a distância do centro de rotação até o ponto, vai ser diferente. Então, aqui, ó, eu tenho que o raio 2 ele é menor que o raio 1. Então, ó, ômega vezes o raio 2 vai ser menor que ômega vezes o raio 1.
Ou seja, a velocidade linear no ponto 2 ela é menor que a velocidade linear no ponto 1. Tome esse cuidado, tá? Esse R que aparece aqui, ó, é a distância do ponto de rotação até o centro de rotação. Nesse caso, o centro de rotação é o centro do disco aqui. Cuidado para não decorar que isso aqui é o raio do disco, tá? Não é o raio do disco, é a distância até o ponto de rotação. Então, cada ponto vai ter uma velocidade diferente de acordo com a distância dele até o centro. Ó, vamos rever aqui aquela animação que eu tinha 3 pontos sobre o disco e ele estava em rotação. Olha lá. Os 3 pontos estão em rotação, o período e a frequência vão ser o mesmo. Então, eles têm que completar uma volta no mesmo tempo. Então, as velocidades deles vão ser diferentes para que isso ocorra. Para que o ponto mais interno complete uma volta no mesmo tempo que o ponto mais externo. E como eles percorrem distâncias diferentes, porque a distância percorrida é 2πr, então as velocidades ficam diferentes. Vamos fazer aqui então alguns exercícios para praticar os conceitos vistos até aqui. Nesse exemplo está dizendo então o seguinte. Eu tenho um disco que está executando um MCU. MCU é movimento circular uniforme, tá? Com 3 pontos marcados sobre ele. Agora, analisa as afirmações. A afirmação 1 está dizendo o seguinte. Os 3 pontos têm o mesmo período. Isso é verdade? Sim, nós vimos que o período de rotação de cada ponto do disco não depende da posição onde ele está. Em qualquer posição que está o ponto, vai ter o mesmo período de rotação. Então, isso aqui está correto. A afirmação 2 diz que a velocidade angular dos 3 pontos são diferentes. Isso aqui é o seguinte, ó, a velocidade angular, nós vimos que ela é 2π dividido pelo período. A gente já afirmou que o período são iguais para os 3 pontos. E 2π é um número constante. Então, ela é igual para os 3 pontos. Então, isso aqui está incorreto. A terceira afirmação diz, os 3 pontos têm a mesma velocidade linear. Bom, a velocidade linear ela é igual a angular vezes o raio. E o raio é a distância entre o centro de rotação e o ponto. Então, se aqui ó, é o centro de rotação, nós vamos ter aqui esse raio para esse ponto, esse raio para esse ponto e esse raio para esse ponto. Bom, se os raios são diferentes, as velocidades lineares são diferentes também. Então, isso também está errado. Está perguntando aqui, está correto o que se afirma em? Está correto o que se afirma apenas em 1. Então, a alternativa A é a alternativa correta desse problema aqui, tá bom? Um problema teórico para você entender e praticar os conceitos aprendidos hoje aqui. Vamos ver mais um exemplo aqui, tá bom? Nesse caso está dizendo o seguinte, uma criança está brincando em um gira-gira que tem 1,5 metros de raio. A criança está sentada na borda do gira-gira. Sabendo que o gira-gira está executando 60 rotações por minuto, determine a razão entre a velocidade linear e a velocidade angular da criança. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um círculo, tá, que representa o gira-gira, o centro dele, e ele tem um raio aqui, que é de 1,5 metros. E ele fala que a criança está sentada na borda do gira-gira. Essa informação é importante porque ó, a criança está sentada na borda do gira-gira, a gente pode usar então o raio do gira-gira para determinar as velocidades dela. Tudo bem? Então vamos lá. Ele fala que o gira-gira está executando 60 rotações por minuto. Então a gente pode calcular a frequência dele, que é 60 rotações por minuto, que é 60 segundos. Então a frequência do gira-gira é igual a 1 Hz. Aí com isso a gente sabe que a velocidade angular ela é igual a 2π vezes a frequência. Então a velocidade angular ela vai ser então 2π vezes 1. A velocidade angular vai ser igual a 2π. Bom, qual que é a unidade de velocidade angular? O ângulo está medido em radiano, tá bom? Então isso aqui é radiano por segundo, tá bom? Velocidade angular radiano por segundo. Às vezes as pessoas chamam também essa velocidade de frequência angular. Se você ouvir falar isso, frequência angular, é a mesma coisa que velocidade angular, tá bom? Então, nesse caso aqui, a unidade é radiano por segundo, então, esse é o valor da velocidade angular. E a velocidade linear da criança vai ser a velocidade angular vezes o raio. A velocidade linear dela vai ser a angular, que é 2π, vezes o raio, que é 1,5. Então, isso aqui vai ser 1,5 vezes 2 dá 3, né? Então, dá 3π, e isso aqui tem que ser em metros por segundo, tá bom? Porque aqui, ó, 2πr dá metros, dividido por segundo, né? Então, metro por segundo. Bom, pessoal, ele pede a razão entre a linear e a angular, tá? Então, a razão entre a linear e a angular é V dividido por ômega. Então, V dividido por ômega é 3π dividido por 2π. Então, V dividido por ômega vai ficar igual, então, a 3 sobre 2. Essa aqui é a resposta desse problema aqui. A razão entre a velocidade linear e a velocidade angular da criança. 3 sobre 2. Tá bom? Vamos fechar então a aula vendo a aceleração centrípeta. Bom, pessoal, voltando para o nosso disco que estávamos analisando aqui, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui de novo pontos sobre o disco. Vou pegar esse ponto aqui, tá? Ele tem então aqui ó, essa velocidade que eu vou chamar de V1, e tem esse ponto aqui, que tem essa velocidade aqui, ó, que eu vou chamar de V2, tá bom? E nós sabemos que em módulo V1 tem que ser igual a V2 para o movimento ser circular uniforme. E aí, está ocorrendo então uma variação da velocidade.
está ocorrendo esse vetor, era vertical, passou a ser horizontal, então ele está variando vetorialmente. Então existe uma aceleração vetorial que está causando essa variação na velocidade. E essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Ela é vetorial, ela é o vetor 2 menos o vetor 1, dividido pelo intervalo de tempo que ocorreu essa variação. A variação que é o ponto sair daqui e rotacionar até chegar aqui. E pessoal, se desenharmos aqui os vetores 1 e 2, temos o seguinte, ó, esse é o vetor 1, está aqui, esse é o V1, e o vetor 2 é um vetor do mesmo comprimento que está aqui, porque em módulo eles são iguais, certo? Esse é o vetor 2. E aí eu estou fazendo V2 menos V1. V2 menos V1 é o vetor que sai da extremidade de 1 e vai para a extremidade de 2. Esse vetor aqui. Esse vetor aqui é o vetor ΔV. Então aqui no nosso desenho, o vetor ΔV ó, está apontando da borda em direção ao centro aqui. Essa é a linha que tem a mesma direção que o vetor ΔV. Então ele está apontando para o centro do círculo. Tá? O vetor ΔV está apontando para o centro do círculo. Por isso que é chamado de aceleração centrípeta. Tá? Porque aponta para o centro do círculo essa aceleração aí. Então aqui seria a nossa querida aceleração centrípeta. E o módulo da aceleração centrípeta, nós não vamos trabalhar com um vetor, tá? Porque para o ensino médio é um pouco complexo isso aqui. Nós vamos trabalhar só com um módulo. O módulo da aceleração centrípeta vai ser velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. A gente sabe que velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Se a gente substituir aqui, né, substituir esse v no lugar desse v quadrado aqui, a gente chega também que a aceleração também pode ser escrita como ômega ao quadrado vezes o raio, que é velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Essas são as duas formas para a gente trabalhar com a aceleração centrípeta, tá bom? Vamos ver alguns exercícios aqui para fechar esse assunto. Isso aqui é o que nós vamos trabalhar agora, aceleração centrípeta. Então, nesse caso aqui, pessoal, está dizendo o seguinte. Um carro faz uma curva com raio de 20 metros e com velocidade escalar constante. Sabendo que o módulo da aceleração do carro foi de 4 metros por segundo quadrado durante a curva, qual era a velocidade do carro? Pessoal, essa afirmação que ele faz aqui, ó, velocidade escalar constante em uma curva, é aquilo que eu falei para vocês. Se eu tenho um movimento circular, né, uma curva, e em cada ponto do movimento a minha velocidade se mantém constante em módulo, então eu estou fazendo um movimento circular uniforme. E se o movimento é circular e uniforme, eu vou ter então uma aceleração centrípeta, que em módulo ele deu aqui equivale 4 metros por segundo quadrado. Então tem aqui, ó, a aceleração centrípeta é igual a 4 metros por segundo quadrado em módulo. O raio da curva ele disse que é 20 metros. E quer saber a velocidade, tá bom? Usando a fórmula da aceleração centrípeta, que é v ao quadrado dividido por r, nós vamos ter o seguinte. A aceleração é igual a 4, a velocidade ao quadrado eu quero saber, e o raio é 20 metros. Então, passo 20 multiplicando, 4 vezes 20 dá 80, é igual a v quadrado. Então, v é igual a raiz quadrada de 80, tá? Então, v é igual a 80, é a mesma coisa que 16 vezes 5. Então, dá 4 raiz de 5 metros por segundo, tá bom? Esse assunto nós vamos ver mais para frente, nós vamos ainda ver força centrípeta e vai usar mais o conceito de aceleração centrípeta. Então, por enquanto, guarde esse conceito da aceleração centrípeta, que é v quadrado sobre r, ou ômega quadrado vezes r, para você usar durante os exercícios que aparecer para você aí, tudo bem? Aí sim, hein? Vimos os principais conceitos do movimento circular uniforme e na próxima aula vamos ver a função horária angular. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui no meu canal. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí com a sua galera, beleza? Um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.